Vivemos em um playground alienígena, diz físico quântico. 1º de maio de 2020. O físico quântico, Deep Prasad, que já nos impressionou com declarações impactantes sobre a possível visita alienígena ao nosso planeta, acaba de publicar outro artigo fascinante. Deep Prasad, à direita, em foto com Michio Kaku. Olá, meu nome é Deep Prasad. Não que o nome signifique algo para você. Alguns meses atrás, informei uma importante organização de defesa aeroespacial da América do Norte sobre como detectar e rastrear OVNIs hipersônicos. Havia alguma sobreposição com minha linha de trabalho principal, que está liderando uma pequena empresa de computação quântica perto de Toronto, felizmente apoiada pelo braço de financiamento de risco da Bloomberg e outros VCS. Também construímos software que roda em computadores normais para os quais um de nossos clientes inclui um dos 4 principais bancos do Canadá. Depois de me formar em engenharia industrial, eu deveria ter um emprego bem remunerado como engenheiro de inteligência artificial, IA, e chefe de uma divisão de IA no Wealth Management do Royal Bank of Canada, RBC. Mas eu saí depois de 4 dias e acabei perseguindo minha paixão por mecânica quântica a ponto de conseguir transformá-la em uma carreira. Recentemente, meu trabalho foi aceito em uma das principais conferências da minha área Quantum Information and Computing. Acabei sendo o único autor solo que foi aceito e não possuía doutorado. Na semana passada, telefonei para um cientista que recebeu um contrato do programa OVNI do Pentágono, que foi recentemente desclassificado em 2017. Ele mencionou que a inteligência que o dia estava estudando é capaz de manipular a consciência das pessoas com facilidade, e eu, meio brincando, hesitantemente, disse-lhe. Isso significa que o fenômeno poderia ter semeado seu cérebro com o conjunto de hipóteses que você acabou de listar para mim sobre onde ele pode se originar fisicamente, ou seja, subterrâneo profundo, dimensões extras ou do espaço. Sem deixar de lado essa empreiteira de defesa, o cientista sênior com mais de 60 anos disse. Sim, absolutamente. De fato, é possível que a maneira como percebemos essa inteligência possa ter sido plantada em nosso DNA há milhões de anos atrás. Portanto, poderíamos ter sido preparados para interpretar toda a essência de um ser não humano avançado de certas maneiras culturalmente apropriadas como um alienígena grey, um anjo, etc. Tenho 24 anos. Dizer que minha vida é complicada é um eufemismo. Nos próximos parágrafos, vou traçar minha teoria mais ousada sobre o mundo como o conhecemos. Não quero que você acredite ou não. Basta ler para entreter os pensamentos e reflexões de um ser humano. Mas também percebo que nunca falo sem base. Ok, aqui vamos nós. Antes de tudo, acredito que espaçonaves alienígenas caíram na Terra em diferentes países do mundo a partir da década de 1940. Alguns desses acidentes não puderam ficar em sigilo, portanto causaram constrangimentos como em Roswell. A princípio, os generais envolvidos não tinham ideia do que fazer com os corpos ou a tecnologia envolvidos. Tudo o que eles sabiam era que isso tinha que ser mantido em sigilo absoluto, e a natureza da situação imediatamente levou ao mais ganancioso e temeroso, mas poderoso do grupo a assumir o controle. Com o tempo, tornou-se um fato bem conhecido nos círculos militar e tecnológico do escalão superior que os alienígenas existem, e às vezes trazem tecnologia para a Terra, que também pode ser teoricamente modificada com engenharia reversa para fins militares táticos. Qualquer tecnologia que não tenha sido criada por ninguém na Terra é automaticamente o ativo mais valioso do planeta. E ponto final. Agora imagine se esse ativo pudesse levá-lo a qualquer ponto do mundo em segundos, e ninguém no planeta poderia impedi-lo de fazê-lo. Essa tecnologia é real, e o Pentágono mais uma vez afirmou que não é deles nem de nenhuma entidade conhecida. Voltando ao grupo de pessoas que decidiram classificar a questão alienígena como extremamente secreta. Eles perceberam que havia ainda mais nesses seres do que eles poderiam ter imaginado. Deve ter sido impossível determinar se os humanos estavam sendo informados da verdade pelos ocupantes de OVNIs recuperados. No entanto, o que poderia ser validado era o conhecimento científico e tecnológico, os quais acredito que foram fornecidos mediante solicitação, até um certo ponto.
Ou seja, os alienígenas nunca foram e ainda não são do tipo que divulgam conhecimentos técnicos críticos para os seres humanos. Parece ser um acordo universal que ninguém pode saber o que é preciso para ir além da mecânica quântica, por exemplo, e descobrir uma física mais precisa que nos levaria mais perto da ciência alienígena. Finalmente, os generais e outros cientistas envolvidos começaram a entender como o jogo funciona. Com o jogo, quero dizer interagir com o ETS de uma maneira útil que levou a algum tipo de pseudo-benefício mútuo para ambas as partes envolvidas. Alguns ETS que são apenas um pouco mais avançados do que nós geralmente chegam aqui em naves espaciais super desgastadas, as quais precisam de reparo ou não podem funcionar o suficiente para uma viagem de volta. Esses ETS, não sendo capazes de trazer uma fábrica inteira para fabricar uma nova nave ou peças grandes, chegaram a um acordo com um grupo de generais altamente regulamentado e controlado, cientistas militares e empreiteiros de defesa privada, os quais fornecem recursos materiais à medida que necessário e protegem a presença deles de ser revelada ao mundo. Assim como os humanos, os alienígenas têm uma vasta gama de intenções e motivações, com alguns grupos que querem nos influenciar quando chegam aqui, alguns para trabalhar conosco quase iguais e outros que são completamente indiferentes à nossa existência. Isso significa que não é fácil imaginar um mundo em que alguns estejam voando em naves sofisticadas e nunca conversam conosco, enquanto outros estejam envolvidos com seres humanos em ambientes muito controlados, como bases militares ou locais remotos pertencentes a empresas privadas. Outros ainda estão interagindo conosco de maneiras que provavelmente não podemos conceituar tão bem. Os grupos que trabalham com esses seres provavelmente descobriram uma física mais avançada do que qualquer cientista convencional jamais conseguirá. Mas eles provavelmente atingiram obstáculos e têm réplicas super desajeitadas e que mal funcionam de naves alienígenas reais, baseadas no conhecimento em primeira mão. Há também, na minha teoria, essas interações entre alienígenas e humanos em um programa de engenharia reversa certamente resultaram em avanços e desenvolvimentos calculados em nossa tecnologia. Acredito que a internet foi planejada e necessária para que o desacobertamento ocorra e que nosso desenvolvimento tecnológico tenha sido monitorado e facilitado por diferentes grupos alienígenas. Nem todas as espécies que estão na Terra e não de origem humana ou terrestre também estão trabalhando juntas. Para adicionar complexidade à situação, existem extraterrestres biológicos como nós, seres humanos, que acabam evoluindo principalmente para os tipos de corpos humanoides. Alguns alienígenas se parecem conosco, suspeitosamente porque provavelmente são uma versão de nós humanos como a conhecemos, numa espécie de forma de biscoito. Chegamos a um planeta para ver em parte como desenvolveríamos e responderíamos a milhares de milhões de anos de experimentos. No entanto, algumas formas de vida vêm de diferentes pontos de origem para os quais não temos a física, as palavras ou a filosofia para descrever. Acredito que essas formas de vida são semelhantes a Deus, mas não a Deus, é claro, se essa entidade existir. Mais do que qualquer alienígena que vem aqui e mostra suas armas psicotrônicas e técnicas de camuflagem de invisibilidade sobre nós. Acredito que essas formas de vida fazem parte de uma espécie criadora. Eles são feitos de algo mais poderoso que a matéria. Isso lhes permite assumir a forma que quiserem, mesmo uma espécie alienígena biológica diferente de um planeta diferente, se necessário. É isso mesmo, estou sugerindo que existem alienígenas que são muito mais espertos do que outros alienígenas e os imitam para que nós, manequins, possamos entender que eles são alienígenas em primeiro lugar. Provavelmente, em algum momento, os grupos famintos de poder do mundo perceberam esses tipos específicos de formas de vida, sejam eles quais forem e quem diabos sejam, e que não se ajustam a nada previsível. Na minha opinião, essas formas de vida são benevolentes e, finalmente, representam o objetivo final da evolução na realidade em que vivemos. Elas estão conosco desde sempre, alterando nossa genética muito antes de nos tornarmos Homo sapiens. São seres hiperinteligentes e brincalhões que afetaram todas as culturas humanas em segundo plano, aparecendo para as pessoas em seus sonhos, estados de vigília, estados psicodélicos e assim por diante ao longo do tempo.
Finalmente, existem evidências tangíveis de bases alienígenas que são habitadas por espécies de algumas centenas a talvez dezenas de milhares de anos ou mais à nossa frente. Essa evidência será facilmente encontrada no dia em que uma empresa espacial privada, como a SpaceX, for para o outro lado da Lua, onde existem várias estruturas gigantescas que não foram construídas pelo homem. Elas existiram antes mesmo de pousarmos na Lua. Pessoas-chave da NASA, DOD, bem como funcionários de alto nível da Rússia e da China estão bem cientes dessas bases não humanas. Minha teoria final sobre o mundo é a seguinte: vivemos em um mundo insanamente factualmente incorreto. Na verdade, é assustador e tem afetado emocionalmente algumas das coisas pelas quais eu errei, aprendi e concluí no último ano e meio. Em menos de uma década, será de conhecimento geral que eu prevejo que não estamos sozinhos no universo e que estamos sendo ativamente visitados por formas de vida inteligentes e não humanas. Prevejo que estamos sendo preparados para caminhar novamente entre essas entidades como costumávamos milhares de anos atrás. A única diferença é que desta vez poderemos entender o que estamos vendo melhor do que poderíamos ter no passado. Interagir com essas entidades superinteligentes que se movem silenciosamente ao nosso redor como se fossem bebês que não deveriam ser perturbados, é um tópico que merece a maior dedicação e pesquisa de membros da raça humana. Nunca haverá um tempo na história humana novamente em que nossa visão coletiva do mundo tenha mudado tanto, tão rápido. Mas isso vai acontecer e já começou a acontecer com a divulgação e desclassificação dos programas OVNI do Pentágono. Compartilharei este artigo periodicamente à medida que a divulgação avança, para nos lembrar de que esses vídeos de OVNIs nunca foram apenas sobre OVNIs. Sempre foi sobre os ocupantes lá dentro e o que eles estão fazendo aqui o tempo todo. Respeitosamente, Deep Prasad.